Olha, tem uma conexão entre o Psy e o BTS que, sério, vai muito além da música. É uma história de respeito, de legado, quase uma passagem de bastão cultural ali no K-pop, sabe? Então, bora entender o que de fato une esses dois gigantes. Então a gente se pergunta, essa parceria deles é só mais uma colaboração? Um hit de sucesso e pronto? Ou tem alguma coisa, sei lá, mais profunda rolando ali? É isso que a gente vai investigar agora, o peso real desse encontro de gigantes. Pensa assim, de um lado a gente tem o PSY, o cara que literalmente chutou a porta pro K-pop invadir o mundo. E aí do outro vem o BTS, os titãs que não só passaram por essa porta, eles construíram um universo inteiro lá do outro lado. São duas forças que, à primeira vista, parecem bem diferentes, né? Mas a verdade é que elas estão super conectadas. Beleza, vamos começar pelo PSY então. Para sacar essa relação, a gente precisa olhar além de Gangnam Style. Porque lá na Coreia do Sul, a imagem dele é muito maior e mais complexa do que só aquele hit viral que o mundo inteiro dançou. Então, quem é o Psy na Coreia? Bom, para começar, ele é um veterano, tá na ativa desde o comecinho dos anos 2000 e a carreira dele foi toda construída em cima de sátira social, sabe? Ele criticava as elites, a rigidez da sociedade, ele é um verdadeiro símbolo de liberdade criativa. É irreverente, mas ao mesmo tempo, e isso é o mais interessante, ele é profundamente respeitado pela indústria. É uma figura bem diferente do que a gente aqui no Ocidente costuma imaginar. E tem essa frase que, olha, resume perfeitamente o papel dele. O Psy é visto como o cara que deu o primeiro passo. Ele mostrou que uma música em coreano podia sim quebrar barreiras e colocar o K-pop no mapa do mundo. E o mais louco é que ele fez isso sem que ninguém, nem ele mesmo, soubesse o que viria depois. O público coreano tem um orgulho nacional imenso por ele. É uma mistura, sabe, de respeito artístico de verdade com um carinho que é quase nostálgico. Ele é tratado como aquele cara que quebrou as regras, mas que no processo nunca, jamais perdeu a identidade cultural dele. Ok, agora vamos virar a moeda. A gente vai para o outro lado dessa história e ver como o BTS enxerga essa figura tão pioneira. E olha, a admiração deles é uma coisa consistente e cheia de significado cultural. Para entender a fundo esse respeito todo, a gente precisa falar de uma palavrinha, sonbenin. Isso aí não é só sênior, não. É um termo que carrega uma reverência enorme, usado para um mentor, alguém cujas conquistas abriram o caminho para todo mundo que veio depois. E é exatamente assim que o BTS vê o Psy. E aqui está o pulo do gato, o ponto crucial. O respeito do BTS não é pelo estouro viral de Gangnam Style, é pelo que o Psy simboliza. Ele foi o primeiro a provar que um artista coreano podia sim conquistar o mundo sendo ele mesmo, sendo autêntico, sem ter que se encaixar em nenhum molde ocidental. E essa admiração toda aparece de jeitos bem pessoais, sabia? Vamos dar um zoom aqui num exemplo bem específico, a conexão artística entre o V, o Taeyong e o PSY. É só olhar o perfil artístico dos dois que a conexão fica muito clara. Pensa comigo, os dois têm uma presença de palco que é magnética. Os dois usam a expressão do corpo como parte central da performance. Eles não têm medo nenhum de ser diferentes e adoram brincar com a própria imagem. Então faz todo sentido do mundo o Taeyang admirar essa liberdade artística do Psy. É isso, resumindo a ópera, o Psy personifica exatamente aquilo que o Taeyang valoriza. Um artista que sai da caixinha do idol padrão, sabe? Que toma conta do palco com uma confiança e uma liberdade que são contagiantes. A base da admiração dele tá toda aí. E tudo isso que a gente conversou nos traz para a peça central dessa história toda, a colaboração em That, com a participação do Suga. E olha, isso não foi só um hit, foi uma ponte simbólica e histórica entre gerações. E o envolvimento do Suga, o Yoongi, foi total. Não pensem que ele foi só um convidado na música, não. Ele produziu a faixa. Ele co-escreveu a letra. Ele estrelou o clipe. Ele foi um parceiro criativo de verdade, do começo ao fim do projeto. O que isso nos mostra? Que a colaboração é uma passagem simbólica do bastão. É isso, o clipe, com aquela estética de velho oeste, representa uma transição de eras. A gente vê o Psy, o veterano, interagindo e, de certa forma, passando o bastão pro Yoongi. E o Yoongi tá ali representando a nova geração, mas totalmente consciente do legado que ele tá carregando.
Isso nos leva, talvez, ao ponto mais importante de toda essa história. Lá na Coreia, a relação entre eles não é vista como rivalidade, de jeito nenhum. É vista como algo muito mais construtivo, é continuidade. A narrativa sempre foi essa, e é uma metáfora poderosa e muito clara. O Psy foi o artista que, com uma força que ninguém tinha visto antes, abriu a porta para o K-pop no cenário global. E o BTS? Bom, eles não só atravessaram essa porta, eles construíram um mundo inteiro lá do outro lado. Expandiram o K-pop de um jeito que ninguém podia imaginar. Então a questão não é quem é melhor. São papéis diferentes e ambos são igualmente vitais na mesma história. Então, fica a reflexão final, né? Numa indústria que é famosa por uma competição assim feroz, o que esse exemplo raro de respeito e continuidade nos diz sobre a força e principalmente sobre o futuro do K-pop no cenário mundial? Talvez o grande segredo da longevidade não seja competir, mas sim saber construir em cima do legado de quem veio antes.